Olá! Como sempre, desde a primeira aula, nós manteremos o nosso código no GitHub. E esse vai ser o endereço: github.com/pythonprobr/objetos pythônicos. Eu já baixei o projeto aqui no PyCharm e já configurei o Python 3.7 para a gente trabalhar. O primeiro conceito que eu quero abordar com você é o conceito de namespaces. Em tradução livre, seria realmente um espaço de nomes. Vou criar o pacote chamado namespaces e primeiro vamos estudar o namespace global. Então eu vou chamar esse módulo de namespace global. Existem duas funções embutidas que você consegue investigar um namespace. A primeira delas é a função globals, que vai te informar quais são as variáveis presentes no namespace global da aplicação. Executando esse código, perceba aqui que ele provê para a gente a variável DunderName, que nós já estudamos lá no módulo Python Birds, que possui aqui o valor main, porque eu estou executando diretamente esse módulo, e algumas outras variáveis disponíveis, como por exemplo, a Dunder Built-ins, onde se encontram todas as funções que nós podemos executar sem precisar importar os módulos, como é o exemplo de print e de globals. Temos aqui o Dunderfile, que contém a informação do endereço do arquivo do script Python e algumas outras variáveis no chamado escopo global. Na realidade, em Python, não existe um escopo global como existe, por exemplo, no C ou até mesmo no JavaScript. O escopo global do Python, na realidade, é limitado ao módulo. Então, quando eu crio uma variável A aqui no escopo desse módulo, no espaço de nomes desse módulo, esta variável só estará disponível neste módulo. Perceba que quando eu executo novamente a função globals, nós vamos encontrar aqui ao final, nesse dicionário, no namespace global, aquela variável declarada com o nome A e o seu respectivo valor 5. Então, mesmo que você declare essa variável a nível de módulo, se você fizer uma tentativa de acesso a uma variável global, como eu vou tentar fazer aqui neste módulo, tentativa de acesso, obviamente que quando você tentar acessar a variável A, ela não estará disponível. Veja que o próprio PyCharm já está me indicando ali o erro, grifando em vermelho essa variável. Então, em Python não existe o escopo global que costuma existir em outras linguagens. E por que isso não é possível? Para que não haja o risco de você acessar variáveis sem saber de outros contextos. Imagine quantas vezes a variável i não é utilizada em vários outros códigos na hora de se fazer a iteração entre números. Então, como você sabe que você não está acessando a variável de outro contexto? Então, em Python isso é garantido porque não existe um escopo global que vai transbordar variáveis para todos os módulos que existam e sejam criados. E isso também é muito importante quando você começa a ver os diferentes tipos de espaço de nomes que existem. Então eu vou aqui criar um módulo chamado tipos para mostrar alguns tipos de espaço de nomes ou contexto que existem no Python. Então nós já vimos o primeiro contexto, que é o global, quando eu crio em nível de módulo ou no contexto do módulo uma variável. E nós vimos que ele ficou explicitamente visível aqui no globals. Mas além do contexto global, também existe o chamado contexto local. Por exemplo, quando você cria uma função f, você está criando o chamado escopo local desta função. Vamos aqui imprimir, também utilizando a função globals, quais são as variáveis que estão disponíveis no contexto global desta função. Então eu vou executar f aqui logo abaixo para que seja impresso o contexto global ao qual esta função tem acesso. Vamos executar e veja que nós temos quase a mesma quantidade de variáveis disponíveis no escopo global interno, no escopo global.
Veja que nós temos o A igual a 5 e veja que também F é uma variável disponível nesse escopo global, porque o Python vem lendo esse arquivo e interpretando, então ele vê a variável A e aqui nada mais é que a criação de um objeto do tipo função cujo nome é f. E nós vamos falar muito de funções aqui nesse capítulo. Contudo, além então do escopo global, existe também um escopo chamado local, de variáveis que só são acessíveis através do escopo dessa função, ou seja, quando esta função é executada. Vamos executar aqui e ver o segundo dicionário. Veja que o segundo dicionário de locals não possui nenhuma variável, porque efetivamente nós não criamos nenhuma aqui. Veja que quando você pede para imprimir o A, qual que é a lógica no Python? Ele vai primeiramente procurar por este nome A dentro do escopo local, que a gente explicita aqui com esta função locals. Se ele não encontrar nesse escopo, ele vai tentar procurar no escopo local mais abrangente depois desse, que no nosso caso, depois do escopo da função, justamente vai ser o escopo global, que está disponível aqui no globals. Então, veja que quando eu executo esse código, não vai haver erro. Ele vai encontrar o A, porque o A está aqui, neste dicionário de escopo global. Agora, o que acontece, por exemplo, se eu declarar este A com um valor diferente, inclusive default, aqui, como argumento da função? Vamos executar e você vai enxergar que ele vai imprimir o 3. Por quê? Porque os argumentos de uma função pertencem ao chamado escopo local desta função. Então, quando eu defino este A no escopo da função, este A é diferente deste A global aqui de fora. Veja que o A desse escopo local possui o valor de 3 e é o que foi impresso por essa função. Veja que dentro do escopo global, o A, cujo valor é 5, continua existindo numa boa. Então, a preferência na hora de fazer essa busca pelos valores, sempre você vai ter preferência para o escopo mais local na hora de executar esta função. O interessante desse escopo é que ele não transborda. Então, por exemplo, variáveis locais criadas também dentro de uma função, como aqui o b igual a 3, ficam disponíveis apenas dentro do escopo local dessa função. Você não poderá acessar essa variável fora do escopo. Então significa que você não vai conseguir colocar um print b para acessar aqui o valor desse escopo. Então o Python sempre tenta deixar a variável no escopo mais isolado possível. Por quê? Porque justamente se alguém ficar utilizando variáveis aqui com nomes, por exemplo o i, que eu já mencionei anteriormente, e ele transbordar o escopo, a chance de que isso tenha efeito colateral na execução de outras funções é muito grande. Portanto, as funções criadas no escopo global de uma função ficam somente acessíveis através desse escopo. Então, para esse código funcionar, eu tenho que passar o print b aqui para dentro. E executando, veja que eu tenho numa boa a impressão do valor respectivo à referência b, e veja que no contexto local, tanto A quanto B estão presentes. Mas no escopo global, apenas o A global que foi definido em nível de módulo se encontra presente, e não a variável B. Um pequeno grande detalhe é que as classes também definem um escopo específico da classe. Então, quando aqui você tem o class A, se eu quiser imprimir o valor de A, eu vou conseguir também, e inclusive vou também conseguir imprimir o valor disponível aqui no meu namespace global e também as variáveis disponíveis no meu contexto local. Veja que eu vou executar, eu vou aqui tirar a execução do F e nós vamos contar apenas com a execução aqui do A. Então veja que durante a criação de uma classe também é criado um escopo local
disponível somente para a classe, onde estão definidas as variáveis Dunder Module e inclusive um nome qualificador dessa classe, que é justamente o nome da classe em si, que é o A. E veja que eu consigo acessar e imprimir o valor da variável A, cujo valor é 5 aqui em cima. Novamente, se eu definir um atributo de classe com um valor diferente, este valor ficará disponível no contexto da classe. Veja que agora nós temos aqui o A igual a 8 no contexto local desta classe, diferente do A que foi definido de maneira global aqui em nível de módulo. E inclusive você poderia, numa boa, alterar aqui esse valor ou até fazer conta com ele antes de imprimir. E esse valor seria alterado. Então, esses são os espaços de nomes que durante o decorrer desse capítulo será muito explorado. Inclusive, lá no Python Birds, nós vimos o Zen do Python fazendo import this. Veja que o namespace está presente aqui no Zen do Python. Veja que é o último item aqui, olha. Namespace are one honking great idea. Let's do more of those. Ou seja, a ideia dos namespaces é uma ideia muito legal. Vamos construir mais ideias como esta daqui, né? Então a ideia dos namespaces é fundamental.